Essa atitude prática na audiência é um verdadeiro suicídio processual. E você precisa saber disso urgente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 74. E hoje, falando da prática da sala de audiência. Eu costumo dizer, meus amigos, que o maior erro que eu vejo acontecer na sala de audiência é a confusão de procedimentos. Muitas vezes o advogado está acostumado a trabalhar na Justiça do Trabalho e aí ele vai fazer uma audiência na Justiça Comum. E lá ele acaba confundindo os procedimentos. Acha que tudo vai acontecer de um jeito, quando na verdade a lei específica daquele processo, daquele ato processual, trata de uma outra maneira. E o que eu vou falar hoje para você é uma peculiaridade da audiência do Juizado Especial Cível. Muitas vezes você vai ler a legislação e não vai encontrar detalhes práticos que não estão na legislação, que muitas vezes são formação da doutrina ou formação da própria jurisprudência. E o que eu vou te falar hoje é uma formação doutrinária, é baseado em um enunciado. Eu não sei se você sabe, mas quando o juiz ele se depara com um conflito de interpretação na lei, ele se vale de alguns recursos para resolver esse conflito de interpretação. Um desses recursos é olhar para a doutrina. O que os estudiosos falam? Como que os estudiosos sugerem que eu resolva esse conflito? Outra maneira é olhar para a jurisprudência. O que os tribunais falam? Qual é o sentido que os tribunais apontam para resolver esse tipo de dúvida, de interpretação na legislação? Existe uma fonte também que auxilia o juiz a interpretar uma dúvida da legislação, que são os enunciados. E no juizado especial existem os enunciados, os famosos enunciados do FONAGE, que é o Fórum Nacional dos Juízes do Juizado Especial. É isso mesmo, os juízes que trabalham nos juizados especiais, eles se reúnem uma vez por ano, às vezes até mais, para juntos bolarem interpretações da Lei 9.099 naqueles pontos em que parece ser obscuro, em que parece necessitar de interpretação. E o que eu vou falar hoje para vocês tem como base o enunciado número 141 do FONAGE. Em uma audiência do juizado especial, quando uma das partes é uma pessoa jurídica, em todas as audiências deve ir um representante da pessoa jurídica. Se não for, se a pessoa jurídica for autora, o processo é extinto, e se for ré, o processo é julgado à revelia. Mas esse enunciado, número 141 do FONAGE, ele traz um detalhe que, se você não souber, matou o seu processo se você for autor. E você, atuando em favor do réu, se você souber o que eu vou te contar agora e a parte autora não observar, você mata a ação da parte autora. Que detalhe é esse? Bom, em todas as audiências do Juizado Especial Cível, quando a parte autora for uma pessoa jurídica, presta atenção, todas as vezes em que uma ação no Juizado Especial Cível, a parte autora for uma pessoa jurídica, na audiência, essa pessoa jurídica não pode se fazer representar por um preposto, por um simples funcionário nomeado para tanto. O enunciado número 141 do FONAGE fala que quando a pessoa jurídica é autora, na audiência deve comparecer um sócio cotista ou um sócio gerente. Não basta que apareça um funcionário com uma carta de preposição. Se acontecer isso, a ação deve ser extinta por falta de representação adequada na audiência. Veja, se a pessoa jurídica está no polo passivo, o que é muito comum, aí sim ela pode se fazer representar por um mero preposto, inclusive pessoa que sequer tenha vínculo com a empresa, tá? Mas se ela está no polo ativo,
a presença obrigatória é de um dos sócios cotistas ou do sócio gerente. A partir de hoje, toda ação que você tiver no juizado especial civil, se tiver pela parte autora pessoa jurídica, você não erra mais, não vai matar o seu processo lá na sala de audiência. Se você estiver advogando para a parte requerida e a autora da ação for uma pessoa jurídica, você já sabe, o comparecimento tem que ser do sócio cotista ou do sócio gerente. Chegou no dia da audiência, uma pessoa se apresentou como representante da pessoa jurídica, a primeira coisa que você vai exigir lá no ato é que ela apresente, então, os documentos constitutivos da empresa e prove que ela é sócia cotista ou sócia gerente. E se ela não for, você vai pedir a extinção da ação com base no enunciado 141 do FONAGE. Professor, o juiz é obrigado a acolher esse enunciado do FONAGE? Não, obviamente que não. Como eu disse, o enunciado ele é uma orientação quando o juiz tem dúvida de como interpretar a lei. Então, na maioria das vezes, os juízes seguem os enunciados, mas o juiz não é obrigado a seguir esse enunciado. Caso ele não siga, você pode recorrer e buscar fazer com que a turma recursal determine a extinção desse processo? Obviamente que sim, né? Mas sempre na tentativa de convencer o julgador a acolher o enunciado do FONAGE, no caso o enunciado número 141. É isso aí, espero que você tenha agarrado essa dica e que você possa o quanto antes colocá-la em prática. Fica com